Olá, começando a nova temporada do Mais Milho aqui em Castro, no Paraná, com muitas novidades para você, produtor rural. Uma delas é o Glauber Silveira, diretor da Abramilho, da AproSoja, que esse ano vai conduzir todas as entrevistas num formato diferenciado, né, Glauber? É isso mesmo, João. A gente vai estar fazendo aqui um bate-papo, né, na propriedade, na região, trazendo, por exemplo, líderes da regionais para que possam estar falando da expectativa do milho na região. Começando aqui na região dos Campos Gerais, por que a escolha desse local? Nada mais justo, aqui você tem alta produtividade, você tem uma tecnologia muito bem empregada, sem falar na agregação de valor, você tem um cooperativismo muito forte, agregando valor aqui, então nada mais justo que você comece o Mais Milho por aqui. Estamos aqui na Fazenda Capão Alto, no município de Castro. Vamos conversar aqui com algumas lideranças, com produtores da região para falar sobre essa cultura tão importante que é a cultura do milho. Vamos tentar buscar as expectativas, qual é a produtividade, qual é o fator econômico, o que eles esperam com o desenvolvimento da cultura do milho aqui para o estado de Paraná. Então, para começar esse bate-papo, eu tenho aqui do meu lado Gustavo Ribas Neto, produtor de Ponta Grossa, presidente do Núcleo dos Sindicatos Rurais de Campos Gerais. Está aqui com a gente também o William Bauman, que é produtor e diretor da cooperativa Castrolanda, foi presidente da Fundação ABC também e vai estar falando sobre a realidade também da produção e também um pouco da expectativa das cooperativas com relação a essa cultura tão importante. O outro produtor que está aqui é um amigo nosso aqui, o Eduardo Medeiros, que é produtor, diretor da nossa associação da Abramilho, presidente do Sindicato Rural também de Castro. Eduardo, eu queria que você nos falasse aqui primeiro, de forma bastante resumida, qual que é a expectativa assim, com relação ao milho aqui no estado de Paraná, região, você como produtor que representa, o que você espera da cultura, produtividade, essas coisas de maneira geral? Bom, Glauber, o milho aqui esse ano a cultura está indo bem, acho que a produtividade normal nossa na faixa de 11, 12 mil quilos aqui que se vai colher, né? Então, acredito que nesse ponto de vista está tranquilo. O que nos causa alguma apreensão é a questão do custo de produção em termos de primeira safra, o custo cheio dela, né? Então, normalmente a gente não consegue recuperar ou ter uma boa rentabilidade em primeira safra, né? Então, estamos calculando aqui que um preço hoje entre R$ 33 e R$ 34 reais, mesmo com a produtividade dessa, em função do custo, ela Qual não seria é... a produtividade? 11 a 12 mil quilos, ela não é remuneradora, para você ter uma ideia de quanto que custa esse milho nosso primeira safra. Então, isso que a gente tiver essa tendência na produção de grãos, realmente a gente acaba diminuindo ou desestimulando. Ela não remunera ou ela não compete com a soja? Ela, na verdade, não compete com a soja, vamos dizer assim, né? Porque ela não cobre o custo total. A soja, sim, tem uma margem de contribuição mais elevada e que suporta o custo integral da propriedade, inclusive a remuneração da terra e um prolabore, muito mais do que o milho, que ele tem predominantemente ido para a segunda safra. O Paraná, por exemplo, não tem uma tradição de fazer segunda safra, né? Não é uma tradição assim, não é uma coisa como é no caso do Mato Grosso ou região centro-oeste, que a segunda safra ela é consolidada, o produtor faz mesmo. Aqui o produtor está começando. Qual que é o desafio da segunda safra? Eu acho que a segunda safra de milho ela é consolidada não na nossa região dos Campos Gerais aqui, que tem esse característico do inverno mais acentuado. O desafio é a gente trazer essa primeira safra de soja, segunda de milho, aqui para a nossa realidade num ambiente de inverno mais acentuado. Essa é a dificuldade, porque aí as janelas se encurtam, né? Então muitas vezes a gente tenta fazer o seguinte, feijão e milho, ou milho e feijão. Isso aí tem casado melhor. Vou falar agora com o Gustavo. Gustavo, você ouviu o Eduardo falando aí, você concorda? Qual a sua opinião com relação ao milho da primeira safra, a segunda safra? Queria que você nos falasse. A segunda safra para nós é o que o Eduardo colocou, existe uma dificuldade, temos que desenvolver variedades, se trazer a precocidade da soja, e a gente tem uma característica em nossa região que é a utilização do milho para silagem, né? A região é muito forte na pecuária de leite, então ela tem um mercado com a pecuária de leite, mas ainda não conseguimos consolidar aqui nos Campos Gerais as duas safras. A gente acaba tendo problemas tanto na primeira quanto na segunda, a gente perde a janela ideal. Perdendo a janela ideal, muitas vezes a gente perde a produtividade e os custos eles permanecem. Então é delicado esses processos. Os processos são processos que o produtor, a hora que ele planta fora da janela ideal e você cai com custo alto,
você cai com uma produtividade baixando, fica muito complicado a viabilidade para o produtor. Nós estamos sentindo isso na prática, né? Os últimos 5 anos, eu particularmente, nós temos migrado muito mais também com a possibilidade da entrada de novas variedades de soja, variedades mais precoces, né? Nós temos plantado uma soja em setembro, né? E colhe essa soja em janeiro, e depois disso nós estamos oportunizando a nossa propriedade plantando o milho safrinha. Poder ajustar esta janela ideal que você fala, você precisa do quê? Você precisa de máquina, precisa de variedade, quais seriam os principais pontos? Olha, variedade, a gente precisa um estudo. O Paraná, ele não está hoje, no meu ponto de vista, no objetivo do desenvolvimento de variedades, principalmente com milho, né? Isso hoje está muito mais indo para o centro-oeste do Brasil, para a região mais norte do nosso país, o desenvolvimento de variedades, e aí a gente fica perdendo espaço porque não existe um olho, não existe um foco para esse desenvolvimento. Quer dizer, vamos desenvolver um milho melhor para uma safrinha, para uma região mais fria, a gente não vê esse processo acontecendo, né? E a nossa região é uma região muito forte no milho, né? E aí a soja hoje é o carro-chefe. Eu acho que falta política no Brasil para que a gente tenha incentivos para as outras culturas. Se o Brasil quer uma proteína animal, ele precisa viabilizar o milho para proteína animal. Se ele quer que o feijão vá para a mesa do nosso consumidor, você tem que viabilizar. Desafio para milho safrinha, eu entendo o seguinte: melhoramento genético, né? Encurtamento de ciclo e principalmente também doenças de colmo, porque esse milho, como ele entra no período mais frio, nós temos lá em junho, julho, quando nós vamos colher esse milho, nós temos uma perda muito grande com o acamamento desse milho. Então nós precisamos urgente de um melhoramento genético para um milho mais adaptado para a nossa safrinha. Agora, você estava conversando aqui, falando que o grande desafio é você ter especificidades no caso do milho. Por exemplo, a gente fez um programa ano passado aqui com o Paulo, falando lá que ele produz milho todo dele para que seja para aqueles chipzinhos, né? O milho do Paulo, que virou um salgadinho. Que maravilha, né? O Paulo, citado pelo Glauber, é um produtor rural que nós entrevistamos aqui mesmo, em Castro. Um empresário agrícola diferenciado. A produção do milho é para consumo humano, vai toda para a indústria e vira salgadinho. Outra peculiaridade aqui da região é o milho oxi, utilizado na produção de amido e cola. Toda a minha produção de milho vai para a cola. Então é um produto que você tem um comércio garantido, a tua produção já está vendida quando você está plantando, a gente não tem a estabilidade nisso. Você diminui a tua produtividade necessária, né? E você tem uma garantia do comércio, quer dizer, você sabe que aquela produção está vendida. Então a gente trabalha, o Paraná deve trabalhar mais com isso, a gente precisa de itens mais específicos, né? E tem outras variedades que não são só para cola e, enfim, o próprio consumo humano, né? E aí você consegue viabilizar, inclusive, a safrinha, feijão, milho, soja, com a silagem fazendo para terceiro. A gente precisa estar ampliando cada vez mais para garantir mais mercado. Você tem aves, você tem suínos, você tem leite, você tem uma indústria como a Cargill agora que faz processamentos de multiusos para o milho. Você tem o consumo aí do milho ox, cola e amido. Você tem o consumo humano para chips, principalmente esse produto. Então há essa diversidade que a gente tem aqui. O milho silagem tem sido uma comercialização, agora ela está definida, né, mediante tabelas de conversão do grão seco para o milho em pé, que vai ser convertido em silagem. Tudo isso pode ser até contratado, então tem muitas opções aqui de você trabalhar. A questão aqui, eu acho que é a gente ter essa competitividade do milho safrinha das outras regiões que estão chegando aqui e que limita para nós por causa da nossa característica de clima, o nosso inverno, como eu já falei. Mas eu acho que o desafio nosso vai ser reduzir custo, porque isso que o Vini falou, a estrutura de recepção e secagem existe e ela hoje é subutilizada
porque ficou inviável, o nosso custo ficou inviável comparativamente com os outros. E no próximo bloco nós vamos falar sobre os desafios do cooperativismo no estado do Paraná, a preservação ambiental e também a importância da união e da atuação dos produtores para o futuro do agronegócio. Já voltamos!